todos de Ribas do Rio Pardo e a todos vocês aqui presentes, e obrigado pela presença de todos. Estamos aqui para fazer alguns pronunciamentos sobre o caso de ontem, né? Que estávamos já cientes desde a noite do dia anterior, né, de ontem. Começamos a investigar na mesma hora o caso do paciente que passou por Ribas e deu como positivo em Três Lagoas. Então, aconteceu o seguinte: ele é de Três Lagoas, ele trabalha na empresa Pantano, presta serviço lá, e quando ele chegou aqui para ir para a fazenda para prestar o serviço, ele se sentiu mal, foi atendido primeiramente no hospital 19 de março. Como ele estava com síndrome respiratória, síndrome gripal, ele foi encaminhado para o SF Habib, que é o lugar aqui de Ribas que está atendendo todos os casos dessa síndrome, né, respiratória. Foi constatado que ele realmente tinha alguns dos sintomas. Então, ele foi colocado em quarentena domiciliar. Como ele é de Três Lagoas, ele foi autorizado a fazer essa quarentena na casa dele, e o exame foi feito em Três Lagoas, porque a partir do momento até foi, a Divina já comunica para Três Lagoas que esse paciente estava indo para lá. Aí ele fez o exame dia 24, né? E quando a Divina entrou em contato com o CIEVES, eles anunciaram que o caso já era positivo. E foi desse momento que o CIEVES comunicou que foi positivo, já começou a investigação para a gente saber aonde o paciente passou. Ele ficou hospedado, o alojamento dele é no hotel aqui de Ribas, e ele ficou, então já fomos no hotel, já fomos atrás de todos os lugares que ele falou que andou. Por isso que ontem, mesmo eu tendo feito o boletim na hora do almoço, eu não comuniquei, porque não tínhamos ainda terminado a investigação. Porque aí começou, tem um outro que está com sintoma, e foi onde nós íamos lá para saber desse outro paciente também. Mas como já várias pessoas, né, a Cláudia, o Kleber, entraram em contato, o Wesley, para saber o que estava acontecendo dessas notícias que tinham sido vazadas, foi que nós começamos a dar alguns detalhes que nós poderíamos, porque ainda a gente também não tinha todos os detalhes do acontecimento. Então, esse caso já é quase que resolvido, que é da pessoa que já vai até terminar a quarentena dele, agora hoje, né? Termina até a quarentena desse que deu o caso como positivo. Temos agora 2 casos no hospital suspeitos. Um é de um funcionário da mesma empresa, e o outro é de um da zona rural, que não tem nada a ver com essa empresa. Então, os 2 estão em isolamento no hospital e estamos esperando o resultado do exame, né, que foi mandado para Campo Grande. Enquanto a gente não tiver mais detalhes, assim, agora, depois da Divina, vocês até vão poder fazer mais algumas perguntas, mas por enquanto é o que nós estamos fazendo. Já entramos em contato com a empresa, né? Já pedi para eles virem para uma reunião, porque nós teremos que fazer uma barreira sanitária, porque se mais funcionários começarem a aparecer, eles vão ter que tomar providências para esses funcionários não mais entrarem aqui em Campo Grande, aqui em Ribas, né? Aí eles terão que ficar ou em Três Lagoas, que é o lugar deles, ou também tem alguns que são de Campo Grande. Então, eles não poderão mais entrar no nosso município. Mas tudo isso, até tivemos uma reunião agora
do comitê que terminou. Eu até peço desculpa porque eu tinha marcado, né, para responder algumas perguntas antes dessa hora, mas é que o comitê a gente estava reunido e terminou um pouquinho antes de começar essa nossa entrevista aqui. Então, o doutor Bruno, que é o defensor, ele participa do comitê, né? O doutor Jorge, ele não pode participar por ser promotor, mas ele participa, que nem hoje ele até queria ter participado online, mas eu não consegui fazer o contato com ele na hora. Então, todos eles estão dando assim as normativas para a gente poder saber o que nós vamos fazer. Então, ficou decidido que a empresa vai ter que vir para a gente fazer essa reunião e eles tomarem uma posição de proteção mesmo para Ribas. A partir do momento que for decidido como vai ser essa barreira, como que vai ser essa questão com essa empresa, nós vamos mandar uma notificação para todas as outras, para que as outras já possam adiantar esse resguardo, né, aqui de Ribas, certo? Agora eu vou passar a palavra para a Divina, ela vai passar para vocês como que é esse de quarentena, tudo porque ficaram meio assustados do número de famílias que estão em quarentena, mas isso é normal, nós já tivemos 53 famílias em quarentena. Tanto é que aqui em Ribas nós estamos conseguindo controlar um pouco essa síndrome gripal. Por quê? Se a gente tem uma família, da família que está com uma gripe forte, não é Covid, mas pode até evoluir para isso. Então, no primeiro momento, a gente põe a pessoa em quarentena, da família. Como na casa, o que a gente faz? Põe a família toda em quarentena, certo? Não que todos estão doentes, mas põe a família toda em quarentena. Aí a pessoa doente tem que usar máscara, os outros da família usar, para se proteger, né? Tanto eles quanto a população. Então a Divina vai passar para vocês agora como é feito essa quarentena, como que é pedida e como que a gente faz a fiscalização. Bom dia a todos, eu sou Divina, da Vigilância Epidemiológica nesse momento. Eu quero falar sobre síndrome gripal. Tem uma portaria do Ministério da Saúde, portaria 454 de 2020, que essa portaria determinou que toda síndrome gripal, nesse momento, tem que entrar de quarentena. Então, todo paciente que tiver com dor de garganta, com febre, tosse ou com algum outro sintoma que refere à síndrome gripal, ele é um paciente a ser colocado de quarentena. Então, se a pessoa tiver uma gripe, ela é colocada de quarentena para entender. Então, ela passa pela unidade de saúde, é feito 2 termos para ela e a família está de quarentena. Quer dizer, essas pessoas não podem sair de casa, não podem ter contrato com outras pessoas, não podem trabalhar. Então, aí é acompanhado durante 14 dias pela unidade de saúde, através do telefone, pela vigilância epidemiológica pessoalmente. A vigilância epidemiológica vai na casa de todas as pessoas que estão de quarentena, dia sim, dia não, para ver se elas estão cumprindo a quarentena e se não está evoluindo para ser um Covid, porque uma síndrome gripal pode evoluir para Covid, que a gente não sabe se a pessoa teve contato com alguém de Covid. Então, por isso que é colocado essas pessoas de quarentena. As quarentenas, então, foram 53 pessoas colocadas de quarentena. As 30 e poucas pessoas não evoluíram para Covid e ainda tem umas pessoas que estão de quarentena porque são 14 dias. Isso é determinado pelo médico, que ele vê os sintomas da pessoa e é encaminhado para a vigilância epidemiológica, que faz a quarentena da pessoa. Outra situação é o quarentenado de Covid. O quarentenado de Covid, que é o que veio de viagem, né, que também a gente tem que considerar, que veio de lugar exposto, que a gente teve quarentena de países aí também, nesses quarentenados. Tem pessoas que estão no nosso município, que chegaram de outros países, eles já é colocado de quarentena
desde a portaria 356 do Ministério da Saúde, que foi a primeira portaria que saiu sobre Covid-19. Então, essas pessoas também pertencem a esses quarentenados, que são as 53 que foram quarentenados. Acho que é isso. Aí eu queria falar também para a população entender e para todos entenderem como é o ciclo de notificação e investigação de uma pessoa suspeita. Porque ficam assim, mas já vazou que o fulano está suspeito, não sei o quê. Gente, é assim, o médico atendeu o paciente, ele preenche o protocolo, a gente segue protocolo do Ministério da Saúde. Seguiu o protocolo, viu que ele segue uma rotina que pode ser suspeito de Covid-19, passa para a vigilância epidemiológica uma notificação que a vigilância epidemiológica tem que passar para o CIEVES, que é o Centro Integrado de Vigilância em Saúde Emergencial. Aí o CIEVES que vai autorizar, ele vai definir se aquele paciente realmente é um suspeito ou não. O médico olhou, a Vigilância Epidemiológica Municipal olhou, o CIEVES que autoriza a coleta. Em todos os estados é assim, esse centro integrado do estado, ele que autoriza. O paciente é considerado suspeito de Covid a partir do momento que foi autorizado a coleta. É só para deixar essa parte já clara. E é mais ou menos assim o que eu acho que eu queria falar. Então, agora, antes de vocês de abrir para as perguntas, a Josi, ela é coordenadora da atenção primária. Ela está aqui porque às vezes vocês vão surgir alguma dúvida quanto ao atendimento ambulatorial, tudo, aí a Josi também pode tirar essas dúvidas, tá? Você quer fazer alguma colocação, Josi, sobre os atendimentos? Não é necessário? Não. Então, tá. Então, se vocês quiserem, já pode começar as perguntas, tá? Vamos começar. Então, Claudinha Pimenta, Portal Conexão MS, e a pergunta para a secretária de Saúde. Helenice, diante de todo esse quadro, a população está assustada, a população está alarmada. Eu gostaria de saber quais serão as medidas, ou se haverá mudança na forma de enfrentamento do município para com a doença. Se existe já alguma coisa traçada em questão de decreto, em questão aí de voltar a ter normas mais firmes, com o comércio, por exemplo, para o enfrentamento à doença. Então, Cláudia, o decreto, gente, já existe, inclusive ele foi prorrogado, né, o último, e houve uma flexibilização do comércio, mas também não teve uma abertura muito grande, porque tem municípios que é quase que fechado a maioria, né, das casas comerciais, só deixando os serviços essenciais. Aqui em Ribas, nós procuramos deixar uma abertura para que a economia não sofresse muito. Então, o que eu peço, sempre estou pedindo, sempre nos boletins e em todas as entrevistas, é que o comércio tem que se adequar para que possa atender a população com segurança. Então, hoje até o Rodrigo também, que é da Associação Comercial, ele faz parte do comitê de enfrentamento à crise. Ele esteve aqui também hoje e ele pediu que eu fizesse um ofício, que a Josi já fez, para a gente encaminhar, para que ele possa encaminhar para os comerciantes, para pedir mais rigor no decreto, né, nas regras do decreto. Porque o que está acontecendo? Que está lá regulamentado como tem que ser, não está sendo cumprido. E aí entra o nosso erro. Nós não estamos fiscalizando de maneira eficaz. Né? Não foi fiscal? Foram, mas eles deram apenas orientações. Foram uma vez, foram duas, orientaram, e o que a gente está vendo é que não foi cumprido, né? Não está sendo cumprido. Então, ao invés de eu fazer um decreto mais rígido, que prejudique ainda mais a economia do município,
eu prefiro aumentar a fiscalização e colocar essas regras do decreto em vigor, certo? Então, eu até passei para o Rodrigo hoje, olha, avisa para cumprir aquilo que está. Por quê? Se você lê o nosso decreto, inclusive até o doutor Bruno, ele falou que o decreto ele leu, ele estudou, ele acha que se cumprir aquilo, já está de bom tamanho, porque ali tem o distanciamento, tem filas, tudo. O que eu acho é que falta a nossa parte de uma fiscalização maior. Já recebi dos outros secretários mais funcionários para que a gente possa capacitar. Até hoje, a Divina, eu pedi isso para a Divina, para a gente fazer já reunião com esses funcionários, para capacitá-los, para eles poderem ter o poder de fiscal. Porque com a pandemia, inclusive isso, os funcionários podem receber esse poder de fiscalização. Nesse momento, né, depois você pode até responder mais sobre isso, né, Divina? Então, eu acho então que o rigor, eu acho que não tem que ser o decreto, tem que ser a fiscalização para ver se está sendo cumprido. A respeito da população, a gente vê em outros municípios que houve obrigatoriedade de uso de máscaras e Isso. outros afins. Ribas do Rio Pardo tem algum planejamento de ação? Temos, eu até pedi já uma compra emergencial, porque é o seguinte, no meu entendimento, e creio que esse seja o legal. Se eu vou obrigar a população inteira a sair de máscara, eu vou ter que fornecer a máscara. Porque aí como que eu vou chegar numa fila de banco e falar, você não vai poder entrar porque você está sem máscara. E aí daí eu não tenho condição de comprar. Então eu vou ter que fornecer a máscara. Então nós já temos bastante já compradas, porque essa que distribui para a população é essa de tecido. E não essa que a gente está usando, tá? Essa é mais para os funcionários da saúde mesmo. Então, essa máscara nós já estamos providenciando, já compramos, ainda é ínfimo, perto do número populacional. Mas aí, a partir desse momento, se chegar ainda essa semana, no dia 11, quando for prorrogado o decreto, se eu já tiver um número suficiente de máscaras para ser distribuído, eu já vou pôr a obrigatoriedade no decreto. Mas enquanto eu não tenho esse número para distribuir para a população em geral, eu posso recomendar. Então, o que eu recomendo aqui, mais uma vez, usem máscara. Porque é o único jeito, nós não temos vacina, nós não temos um remédio eficaz contra a Covid. A única arma que nós temos é a máscara. Né? Então, se a gente não pegar o vírus, não transmitir, já está de bom tamanho. Secretária, você avalia que houve que houve erro na condução desse primeiro caso de Covid aqui em Ribas? Desse que foi para Três Lagoas? Isso. Não, porque a gente segue protocolos, né? Então, ele chegou com sintomas no hospital. Ele foi avaliado pela médica plantonista. Quando ela viu que estava com síndrome, a primeira medida é a quarentena. A única pessoa que pode pôr em quarentena é o SF Habib, por conta que lá é que atende a síndrome, é isso, né, Divina? Aí foi encaminhado até no dia, acho que era o doutor Eduardo. O doutor Eduardo atendeu e colocou em quarentena. Aí ele pediu, como ele é de Três Lagoas, ele pediu se ele poderia cumprir a quarentena na residência dele. Foi permitido ele ir, que ele tinha como, foi permitido ele ir para Três Lagoas e foi comunicado imediatamente para Três Lagoas a ida dele. Aí quando saiu o resultado lá, Três Lagoas já estava sabendo, né, que eles que exigiram o exame, e aí já foi passado para nós o resultado. Tanto é que sai, até mandaram um áudio, eu não lembro qual de vocês que foi que me mandou, falando que já tem 10 casos em Ribas. Não existe isso, gente. A gente só é positivo, só é considerado caso confirmado se o CIEVES. Por quê? Ou LACEN. Ou LACEN.
Porque aparece lá no sistema. Que nem a Divina, saiu aquela vez, aquela conversa que aquela pessoa passou no hotel e era positivo em São Paulo, e a gente tinha todos os dados da pessoa, porque nós pegamos o telefone, tudo, porque ela foi mandada para casa dela, né? Aí a Divina entrou no sistema, não existe, porque a Divina entra no sistema, é do Brasil. Qualquer pessoa positiva no Brasil, se você colocar o nome dele no sistema, vai aparecer que ele é positivo, porque ele vai constar no sistema. Uma última pergunta, secretário. Você disse, né, que a prefeitura não fiscaliza da maneira que deveria ser fiscalizada, né? Falando em ações efetivas, né, na prevenção do Covid no município, além do decreto, né, teoria, e uma fiscalização que a gente viu da Defesa Civil fiscalizando na fila da lotérica, né? Sim. O que foi feito efetivamente no sentido de fiscalizar o cumprimento das medidas, né? Uma igreja do município foi notificada? Foi. Primeiro, eu não falei que não fiscaliza. Eu acho que hoje, da maneira com que nós estamos, o comércio está respondendo ao decreto, nós temos que aumentar a fiscalização, ser mais rígidos, tá? Porque tem a fiscalização de alvarás, tem a fiscalização sanitária, que é obrigado, porque senão não tem o alvará de funcionamento e o alvará sanitário. O que eu acho que nós já orientamos bastante quanto ao Covid, certo? Então, aí, vou dar exemplo da casa lotérica, que você tocou da Defesa Civil. Dentro da casa lotérica, está sendo certo o atendimento. O que estava acontecendo é a fila. Então, a fila, eu entrei em contato, que eles estavam achando que a polícia, que nós teríamos que avisar a polícia. E não é a Defesa Civil. Então, o que eu fiz? Pedi para a Defesa Civil ir e orientar todas as pessoas para ficar 1,5 m, entendeu? Então, eu acho assim, por ser uma coisa assim nova, então até nós, às vezes, a gente fica em dúvida. Quem eu mando? É a polícia? É a vigilância? Então, a vigilância seria se dentro do mercado estivessem sem usar máscara, né? O funcionário lá tá sem, aí seria da vigilância. A fila, aglomeração, já é da obras, que é postura, quando é aglomeração. E a da fila, só para fazer com que todos fiquem em ordem, já é da Defesa Civil. Então, cada tipo de fiscalização é um determinado órgão. Secretária, pegando um gancho sobre a pergunta do Kleber sobre fiscalização, logo depois do decreto, teve uma recomendação do Ministério Público do município, que entre várias recomendações, uma delas seria a cooperação da fiscalização junto também com a Polícia Militar e também de um canal de comunicação oficial ou até a criação de um canal de comunicação, a fim de que também a população ela ajudaria nessa questão de fiscalização, até mesmo com denúncia. Sim. Essas medidas, que são recomendações do Ministério Público do município, foram tomadas? Sim, todas. Fizemos reunião e agradeço aqui tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar. Todas as vezes que a gente precisou da intervenção deles, eles nos atendem, né? E eles continuam ainda fazendo esse tipo de fiscalização, mas até hoje, o que eu torno a falar, é mais orientativo, né? Passaram mais orientações. Por que foi mais orientativo? Porque nós não tínhamos ainda passado por uma situação como a de agora. Só que está tudo já programado para essa situação. Tanto é que isso aconteceu ontem e o comitê já se reuniu, já foi tomada as providências, né, para uma rigidez do decreto. O doutor Bruno achou que é bom a gente esperar mais esse final de semana para que a gente possa ver o que vai ser mudado nesse decreto, né? Se só vai ser prorrogado ou se vai ter alguma mudança. Então, da polícia, temos já a ajuda deles. E outra que você me falou? Sobre o canal oficial. O canal. Estamos recebendo denúncia, porque recebe tanto na vigilância quanto na ouvidoria.
Então, eles recebem, aí vamos supor, na ouvidoria, recebeu a denúncia, eles me passam, aí se for uma denúncia sanitária, eu passo para a Divina, se for de aglomeração, eu passo para o Bartô, que é o secretário de obras, né? Então, se for de funcionamento, assim, se tiver alguma irregularidade no funcionamento, é lá para o Julião que eu passo, que ele manda os fiscais. Há algum tempo atrás, nós vimos nas redes sociais a questão da limpeza, né, nos centros da cidade. Essa limpeza é constante? Não, sim, até agora é assim, a gente faz a limpeza, tem uns dias, né, que nós estamos seguindo orientações que já vieram da Anvisa. Então a gente faz essa limpeza, tem o prazo para esperar, já faz novamente, que nem hoje. Eu falei, é bom já começar hoje, para passar já lá na lotérica, no entorno, né? Ali da lotérica está tendo muita aglomeração. Então, a gente já está fazendo todos esses procedimentos para se evitar, né? Quanto à recomendação. Sim, e as denúncias são feitas assim, normalmente, nós temos a ouvidoria do SUS, que telefona aqui, no telefone da secretaria, a ouvidoria na prefeitura e a da vigilância, que recebe as denúncias. Mas eu estou recebendo denúncias assim direto, viu? Não é só dessas não, porque eu atendo todas as denúncias, eu procuro saber o que aconteceu e também atendo todos os telefonemas. Então eu recebo direto. Wesley Costa, da 98 FM. Eu gostaria de sair um pouco do ponto de dúvidas sobre os casos específicos e falar um pouco sobre o relacionamento da gestão pública da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, do departamento específico que está cuidando desse caso, com os órgãos de imprensa em Ribas do Rio Pardo. Nós temos a seguinte questão. Nossa função obrigatória de todos nós da imprensa é passar informação com veracidade, informação com fonte, isso todos nós temos. A comunidade está sendo recebendo um monte de informações desencontradas através de WhatsApp, de Facebook, e essas informações acabam deixando a população confusa. Nós lidamos com a comunidade há muitos anos aqui, e a gente nunca viu a comunidade perguntando tanto, querendo saber tanto. E nós temos, e acredito que todos nós estamos tendo uma dificuldade de ter essa compreensão de tudo. Afinal de contas, não somos da área de saúde, não entendemos essas questões. Então eu gostaria de manifestar aqui que as profissionais que estão aqui hoje, que têm sua ocupação já, acho que encontrassem um tempinho, e através da secretaria, para que a gente pudesse esclarecer esses pontos, detalhes que geram uma confusão danada na população. Como, por exemplo, um simples detalhe da ordem cronológica do que aconteceu desse senhor, que é daqui, que foi para fora. Aí até durante a nossa conversa ficou ainda obscuro. E aí depois eu acabei intervindo na frente da Cláudia para saber, foi aqui que ele foi testado, foi em Três Lagoas. São pequenos detalhes que para a população facilita. Tem pessoas trancadas em casa que não saem para comprar nenhum remédio na rua de medo. E às vezes por falta de uma informação elas se desesperam, nos ligam, nos perguntam e a gente fica numa angústia sem saber como fazer, como responder. Então esses detalhes didático mesmo, que nem a própria Divina colocou aqui. Gente, existe todo um protocolo, sintoma X significa tal coisa, sintoma Y tal coisa, até chegar o momento que é autorizado, não necessariamente por Ribas, assim pelo órgão acima, que autoriza fazer o exame. Tudo isso é importante que nós comunicamos à população, não só na rede social, não só na internet. Eu estou vendo muitas coisas da gestão indo para a internet, mas os meios de comunicações tradicionais, rádio, 90 FM que está aqui, 98 FM, a gente fica o dia inteiro entretendo a população justamente para manter as pessoas ouvindo e precisamos abastecê-las com o que é útil para elas, com informações, porque se ficar só tocando música e falando ao longo do dia, trazendo informações de morreu tantos no país, tantos em tal país, a gente deixa de prestar um serviço que é importante e nós somos um espaço que os senhores têm para utilizar. Não, tem e é bem útil, né? Porque nesse momento, ninguém melhor do que vocês para passar para a população o que tem que ser feito, né? Então, como o uso da máscara. Por enquanto não é o uso obrigatório, mas é para proteção de cada um.
Então, quem tiver, para sair, porque tem algumas pessoas que têm meio vergonha, né? Falar, ficam rindo na minha cara. Oh, deixa rir, viu? Nem vai saber quem é você. Então deixa rir, rir à vontade. É mais para proteção mesmo. E quero dizer mais, Wesley. Eu fico aqui, que fica aberto aqui a secretaria, das 7 às 13 horas, mas geralmente eu fico até às 15, 3 e meia, é direto, não fecha com o almoço, nada. Então, qualquer dúvida que tiver, eu peço para ligar, porque eu já deixei a Cláudia tomar tanto banho de cadeira aqui, para avisar que vem antes, porque geralmente, que nem hoje, eu entrei numa reunião, era 7 horas, saímos aquela hora que o Andrei avisou vocês que poderiam vir para essa reunião aqui. Então, mas eu estou aberta para responder para vocês. O Kleber pode falar que é verdade, não é, Kleber? Sim. Questiona, eu já respondo. Tem coisas assim que eu não respondo, porque até funcionário meu ontem falou: ai, secretária, falaram para você o nome do paciente? Eu sei, mas eu não posso falar nome de paciente, essas coisas. Tem pessoas que questionam com a gente: mas eu preciso saber para saber se eu entrei em contato. Mas, gente, quem tem que saber se você entrou em contato é a vigilância, a hora que vai fazer a pesquisa, que vai pesquisar, que vai investigar. Né? Vamos supor que eu estou, deu positivo eu. Aí, onde que vão? Na minha casa, com todas as pessoas que estão dentro da minha casa, aonde mais eu vou? E aqui no serviço. Eu não vou em lugar nenhum mais, né? Aí, quando o Paulo me chama para alguma reunião, só se ele não me chama, tipo hoje, eu não saio daqui. Então, quem vai ser as pessoas que nós vamos ter que ir atrás? Essas pessoas daqui, da secretaria, e os meus familiares. Se o meu caso, se eu não me protegi, se eu não usei máscara, se eu fiquei abertamente lá com todos vão ser colocados em quarentena, entendeu? Todos que eu entrei em contato. Um suspeito, a Divina investiga. Por isso que esse que chegou no hospital, já fomos atrás, já fomos na casa, né? Aquele outro que foi para Três Lagoas, já fomos no hotel, já conversamos com o dono do hotel, se ele ficou com mais gente. Tudo a gente sabe, quem ficou, entendeu? Através disso, dessa investigação, é que nós vamos saber se vai pôr em quarentena, se não vai. Certo, antes de finalizar, de fazer a última pergunta, eu gostaria de deixar claro aqui registrado também, estamos numa coletiva, da atenção que a gente sempre recebeu pessoalmente de cada um dos senhores e também institucionalmente aqui da Secretaria de Saúde. A gente manda mensagem, igual eu sempre falo ao vivo. Demora a chegar porque cada um tem sua ocupação, é natural. Do mesmo jeito que as pessoas ficam impacientes para serem atendidas em algum lugar, mas existem todas as outras pessoas para serem atendidas também. Então a gente entende isso e passa isso com clareza para os ouvintes também. Existe um questionamento que os ouvintes muito nos fazem, sobre essa questão específica de ter vontade de saber de casos e parece que isso vai mudar a rotina dela. Eu gostaria da boca das senhoras, 1 caso, 10 casos, 50 casos, o procedimento que cada um tem que tomar ou nenhum caso é o mesmo, a prevenção e esses casos. Fala um pouquinho sobre isso, que é muito importante. Essa é a grande verdade, né? O fato de ter uma pessoa que teve um exame positivo e passou pelo município, o fato de ter mais casos confirmados a partir de agora, isso não muda os cuidados que nós devemos adotar. A questão do isolamento, do distanciamento social, foi o que a Cláudia disse agora há pouco, né? As pessoas questionam, eu quero saber se eu tive contato. Mesmo que você vá ter contato com alguma pessoa, é importante que você mantenha esse distanciamento, os abraços, os apertos de mão, tudo isso já foi recomendado que deve ser evitado. Então não é o fato de agora nós termos um caso positivo em Três Lagoas, que passou pelo nosso município, que vai mudar a nossa postura. O que muda, como a Eunice bem disse, nós temos um plano de contingência, que vai avançando mediante o que vai acontecendo no nosso município. Para a nossa população, o plano é o mesmo. Evitar, distanciar, se manter em casa para que eles puderem, o uso de máscara, isso não muda. Continua sempre o mesmo e agora, espero,
que termine um pouco, porque a gente recebe até assim, em tom de deboche, quando a gente fala que tem algum suspeito na cidade. Que eu vejo lá os comentários. A partir do momento, porque isso foi acordado com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, que nós teríamos que deixar a população ciente de tudo o que estava acontecendo. Então, por isso que eu ponho, um caso suspeito. Aí, você pode ver os comentários embaixo, Wesley. Mais um, vem com essa conversa outra vez. de fé, né? Você entendeu? Aí, então, até outro dia eu ia perguntar, falei, mas eu não gosto muito de Facebook. Eu até ia perguntar, por que você está querendo que seja positivo? Né? Ou então você não quer que a gente noticie que tem um suspeito. Então, eu não estou entendendo qual a posição. O que eu acho, gente, que muitas pessoas, e isso eu agradeço vocês, porque todos ficam tentando saber o que está acontecendo, mas muito da população está levando ainda como se fosse brincadeira. Eu não sei, eu não assisto o jornal, que já morreu mais de 7 mil pessoas no Brasil. Nós somos Brasil. Aí fala, foi lá em São Paulo, foi em Belém, foi lá em Manaus. Gente, é Brasil. Para vir uma pessoa de lá para cá, é a coisa mais simples do mundo. Vem de carro, não tem avião, vem de carro, né? Aí chega, já recebemos até pessoas assim, xingaram a gente porque ficamos sabendo que chegou parente na casa, vindo de lugar suspeito, né? Que tem vários casos, e a pessoa ficou brava porque nós ficamos sabendo e fomos lá. Então, né, fica meio difícil isso. Secretária, só para finalizar Pois também não. aqui, a respeito então dos números, Ribas do Rio Pardo permanece sem nenhum caso confirmado, pois esse caso foi confirmado na cidade de origem do paciente. Isso, em Três Lagoas. Né? Agora nós estamos com esses 2 suspeitos, que já foi o exame encaminhado para Campo Grande, e estamos esperando o resultado. Confirmados não temos nenhum. Espero que continue sem confirmação nenhuma. Ok, Secretária, obrigada. Pois não. acho que para finalizar, né? Acho que o método mais eficaz realmente é o uso da máscara. O uso Tanto da que máscara. quem acompanha na China, todos usam. Sim. Então, de repente, até mesmo todos da imprensa pode o quê? Pode tentar fazer uma campanha para conscientizar a população para usar. Seria ótimo. Para que seria não se ótimo. preocupe com pessoas rindo, brincando, porque aí muitos falam, eu não uso a máscara porque eu posso me contaminar mesmo com ela. Se eu tocar o olho, o nariz, sim. Ela não te previne de ser contaminado, Não mas previne. ela previne de você contaminar, que é isso que eu acho que Isso tem que mesmo. ser interessante para passar. Então acho que é aproveitar todo mundo aqui e de repente hoje lançar uma campanha para que se realmente usem a máscara. Ótimo, parabéns pela sua ideia. Nós temos que fazer com que as pessoas... eu tenho até eu já até compartilhei no Facebook. Vocês, 2 pessoas sem máscara nenhuma, tantos por cento de possibilidade de contágio. Uma pessoa usando, tantos por cento. As 2 usando, cai para 30%, acho que é uma coisa assim. Então, o uso da máscara, gente, é super importante. Hoje eu vou tornar a repetir o que eu já disse. Nós não temos vacina e não temos nenhum medicamento direcionado só para Covid. Nós temos os medicamentos que curam os sintomas e não que curam o Covid. Então a única arma nossa é máscara. E hoje nós temos aqui no município a Igreja Católica e a Igreja Batista que estão produzindo a máscara. Isso, aí... De repente, em parceria dela com o município, que a senhora já falou que tem algumas, sim. De repente pode ser que chegue... Não, até essas que nós temos, eu não gosto de chamar de formiguinha. Emerson Formiga. Então, Emerson Formiga. Essas que nós temos foi doação das igrejas E mesmo. o mais importante que não podemos esquecer também é do álcool, o famoso álcool. A higienização das mãos, porque Sim, você disse entendeu? bem a máscara, mas a minha mão que vai no meu olho. Esses cuidados de higienização das mãos, do que vem de fora de casa, dos produtos que eu pego no mercado, esses são os cuidados que devem ser E do álcool, tem alguma campanha a ser distribuído também para a Não, população? do álcool não. Nós não temos nada referente a isso. água e sabão. Isso que eu ia falar. Gente, a gente fica falando, álcool gel, álcool não sei o que. Gente, a água, para você ver, água pura. A água pura já é 80%
ela é eficaz. A água com sabão é a mesma coisa que você está passando o álcool, gel. Aí, então você chega, sabão mesmo, não precisa ser sabonete. Não, lava detergente, lava a mão, você entendeu? A dona de casa está lá arrumando a cozinha, ela está se desinfectando, né? Ela só de estar lá arrumando a cozinha com o detergente. Então, o álcool gel sempre mais foi utilizado na parte hospitalar, na parte de saúde, nos ESFs, né? Para desinfectar, para limpar a mesa, para essas coisas. Agora a pessoa, mesmo chegando em casa, cheguei da rua, vou lá no banheiro, lavo bem a mão, tudo já está ótimo. Ou deslocamento, onde a pessoa não tem acesso a água e sabão. Isso, o álcool em isso. gel não tá Isso, negativo. agora o álcool em gel aí faz o mesmo No efeito. comércio é obrigatório. Sim. Sim. Licença só um pouquinho para eu falar. O importante também, já que vamos fazer uma campanha para orientar a usar máscara, a orientar também as pessoas que são mais leigas a higienizar a mão, lavar a mão, mas de uma forma correta, porque às vezes você não lava entre os dedos nem até o pulso. Às vezes a pessoa esfrega a palma da mão E assim só. e o resto fica sem. Então, se o pessoal da imprensa ajudar a criar uma forma de conscientizar o pessoal a lavar entre os dedos, dorso e punho. Fica então um convite ao profissional da saúde que grave um videozinho ensinando a maneira correta e para que nós possamos divulgar. De repente tenha um entendimento melhor da população. Sim. Secretária, eu acho que para finalizar também, acho que provavelmente vocês devem ter uma máscara, acho que seria ideal uma de vocês tá mostrando o meio correto de estar usando e manuseando, porque não adianta você tocar ela por dentro. Não, Eu acho que a isso é devida interessante. perita, nisso que ela já ensinou Então, mil acho que como pessoas. a gente está transmitindo por lives aqui Pena que hoje, não eu acho que é tem. interessante. Menina, antes de você falar que é isso já, eu só queria, eu não falei no começo sobre os atendimentos, mas como a gente foi falando de síndromes gripais, falando do Habib, né? A gente só queria reforçar. A ESF Habib Faed, ela ficou como uma unidade de referência para os pacientes com síndromes gripais. Então, é o local de procura para esses pacientes. Então, não é a minha ESF do meu bairro, não é o hospital, é lá. Ela está aberta, né, das 7 da manhã às 11, depois da 1 às 22 horas, das 6 às 22 horas, para fazer esse atendimento. É lógico que a gente ainda continua orientando que casos leves que a gente consegue controlar em casa, deve ficar em casa, né? Mas em situações que precisam de atendimento médico, é lá a unidade para ser procurada para esse fim. Gostaria de observar sobre essa questão do SF, Habib, e deixar claro que o que está faltando nessa questão é comunicação. Nós somos da área de comunicação aqui, eu vou falar que está faltando comunicação, vou fazer essa afirmação, talvez alguns não concordem, justamente de explicar para a comunidade aonde é o que, como funciona cada departamento. E isso não das senhoras necessariamente, eu falo de uma maneira reta na gestão. Prefeito, os secretários, cada departamento, orientar. Olha uma coisa que nós ficamos sabendo aqui. A fiscalização não é simplesmente manda um lá. Nós ficamos sabendo aqui. Tem poucos profissionais, porque a demanda para a pandemia ninguém tinha, então está sendo treinado mais, ninguém estava sabendo. É uma informação que pode ir por e-mail para a gente, ou mandar direto para o secretário de comunicação, ou enfim, vocês entrarem em acordo. Olha, nós precisamos abastecer as rádios, os sites e jornais, de que o Habib é exclusivo para isso. E é uma informação que para nós não é veiculada. Você vai na internet, você encontra esporadicamente essa notícia. Eu vou aproveitar É e e ela não é ressaltar do encontrada Habib, né? realmente. Ela, além disso, ela passou a fazer a porta do hospital a partir das 17 horas, quando as unidades fecham, para aquelas situações que não podem aguardar pelo outro dia. Mas nisso a gente tem tido boa colaboração da população, né? Ótimo. A procura por consultas de rotina, consultas que podem aguardar nas unidades de atendimento no período noturno, final de semana, teve uma boa diminuição. Josi, a respeito do Habib, a população que é lotada ali na região com atendimento periódico, os atendimentos normais, continua indo lá da mesma forma? Estão sendo atendidos na SF Miguel Pereira. Ah, No prédio da como SF era Miguel antes, né? Pereira. Como era antes de inaugurar lá. É como a gente colocou, toda a população do Isso é Habib, interessante a também. consulta de rotina, o atendimento de rotina está sendo feito na SF Miguel Pereira, que está abrigando as duas unidades, né? As duas Colocamos estratégias 2 da médicos, todas 2 equipes para atender lá. Nós fizemos todo um remanejamento de equipes a fim Fazer mais de garantir uma atendimento. ressalva.
O pessoal está colaborando muito em não ir nas unidades de saúde. Só que não é só nas unidades de saúde que pode se infectar. Nas ruas, tem que conscientizar o pessoal que eles estão andando normalmente nas ruas. Então não adianta só não ir no hospital e não ir nas unidades de saúde, só que está andando na rua normalmente. Fazendo churrasco, fazendo festa, fazendo tudo quanto. Eu gostaria de fazer assim, um último comentário para a população a respeito das aglomerações, que o Eduardo entrou ali. Evitar aglomeração. Temos que tratar todos como suspeito. Todas as pessoas da cidade são suspeitas de ter coronavírus, Covid-19. Então tem que tratar todas as pessoas como suspeito. Evitar ficar nas filas do supermercado, porque o comerciante, ele talvez não pede para você sair em respeito a você, mas tem que evitar, não pode ficar aquele tumulto que está tendo no supermercado, nas conveniências, nas porta-banco, aquelas rodinhas, tem que evitar aquelas rodinhas à porta do banco, da lotérica, do supermercado e da conveniência. Temos que tratar todos como suspeito. Agora eu vou falar sobre a máscara. Eu observo que todo mundo coloca máscara e depois começa, abaixa a máscara embaixo do nariz. Pega na máscara aqui. Momento que você pegou na máscara aqui, se contaminou sua mão. Por quê? Você pode estar contaminado sua máscara externa. Sua máscara já contaminou sua mão. Aí a pessoa abaixa ela por causa do nariz. Aí já passa a mão no nariz, já pode ter se contaminado mesmo usando a máscara. Então a máscara deve ser colocada pegar apenas aqui, ó. Pega atrás da orelha. Atrás da orelha. Essa máscara simples de vocês. Pega aqui atrás da orelha e coloca ela aqui e depois não toca mais a máscara. Aí toca no nariz, toca na boca, tira a máscara, põe aqui a mão na máscara. Contaminou. Essa máscara nossa, a Fiocruz ensina de uma forma assim. Ela diz uma vasilha. Eu vou falar um Tupperware, que é o modo que todo mundo entende, que é uma vasilhinha de plástico ou um saquinho. Vai pegar essa máscara aqui, porque essa máscara ela é reutilizável. Vai colocar aqui a N95, essa máscara. Coloca aqui, ó, o Tupperware, tampou a máscara aqui, né, para não ter toque nela. Você vai tirar ela da orelha, das duas orelhas. Vai colocar ela no sol por 2 horas. A N95 e você vai depois utilizar ela novamente. Você pode usar ela novamente. A máscara de tecido tem que ser tirada assim também, porque não pode ter toque na máscara. Se você tocar a máscara, você contaminou sua mão. Nunca abaixar a máscara embaixo do nariz, que eu vejo muito isso na cidade. Coçou o nariz, espera a coceira passar. Aí você vai lavar de 2 em 2 horas. Não adianta você colocar uma máscara de tecido e ficar com ela o dia inteiro. Ela vai umedecendo aqui, vai umedecendo, umedecendo. Se eu encontrar alguém com vírus, vai ter facilidade de passar. Então, 2 horas. A máscara de tecido é sua, você fez, você tira ela, lava ela e coloca outra. Depois você utiliza de novo. Aí vai falar assim, mas se estiver contaminado? Gente, o vírus morre realmente. Eu acho assim muito importante uma coisa que nós não falamos aqui. O tempo que o vírus fica. O vírus em contato com o papelão é um tempo, né, que parece que é 8 horas. O plástico. O plástico é outro tempo. Em superfície é outro tempo. A limpeza da casa também é muito importante. A limpeza de todos os ambientes. É muito importante limpar tudo com água, sabão, álcool. No comércio é álcool, porque no comércio passa muitas pessoas. Então, a mão para o comércio é com álcool. Cheguei no comércio, tem que ter o álcool. Mas a nossa residência é com água e sabão. Com água e sabão.
E outra coisa, para Acho que é isso que eu queria colocar. para nossa residência não ficar contaminada, é só não deixar entrar visita, ninguém. E você, a hora que chega da rua, já tira toda a sua roupa, já lava bem a mão, toma um banho, a sua casa nunca vai estar contaminada. Uma boa higienização. E dos não ir veículos, visitar né? ninguém. Gente, é importante, viu? Não ir visitar ninguém. Outro dia eu falei, teve muita gente que criticou. Não é hora de visitar pai, mãe, tio, tia, ai, sei lá mais quem. Não é para visitar e nem para receber visita. Ó, eu tô indo aí na tua casa, não precisa vir, obrigado. Nessa hora não. Uma boa higienização de veículos também, né? De veículos, igual o nosso, ainda, principalmente o nosso, que a gente leva paciente, tem que ser totalmente limpo antes de que entre outro paciente. Para encerrar, mas vai surgindo Vai surgir, né? Eu vou ficar aqui o dia inteiro. Uma questão que nos cobram muito, uma vez me mandaram, até mandei para a senhora, por que a prefeitura não proíbe esses ônibus que vêm para a cidade com pessoas para trabalhar ou que levam profissionais para fora? Proíbe, né? Uma palavra até forte e tal. E aí, de repente, agora aconteceu essa situação desse senhor que foi embora já e acabou sendo confirmado lá. Talvez essa mesma pessoa, eu lembrei do comentário dela, por que não proíbe? Porque já não Fala um pouco proibiu, né? sobre essa questão de que não tem coisas que não é do poder municipal necessariamente, outras são, mas aí depende de decreto, tem todo um processo legal. Então, Wesley, entra muito a parte legal disso. Vários prefeitos que fizeram o fechamento total dos municípios, hoje já estão tendo que responder por isso. Por quê? Vários juristas, eles não aceitam esse isolamento total da cidade, porque teve um prefeito aqui em Mato Grosso do Sul que ele pôs manilha na entrada da cidade, não podia entrar e nem sair ninguém. Só deixou um lugarzinho assim, você vai entregar mantimento, então você passa ali, entendeu? Quer dizer, ele proibiu totalmente e muitos juristas acham ilegal isso. E tem a parte econômica, que várias pessoas até criticaram muito o Bolsonaro quando ele começou a dar do conta, que ele foi assim meio radical. Mas todo mundo tem que entender a parte dele. Porque imagina um país parar, né? Para tudo, inclusive a saúde, né? Se não tivermos a parte econômica trabalhando. Então, isso é muito importante. Então, o que eu torno a falar para você? Que o nosso decreto, ele foi feito para não prejudicar ninguém. No início, até me telefonaram falando, você está querendo levar a cidade à falência? No primeiro decreto, né, que a gente fechava 8 horas, coisa e tal. E realmente, eu me preocupo muito com isso. Porque se a cidade parar, quantas pessoas que vão passar necessidade? E a prefeitura não tem, né, condições de atender a todas essas pessoas. Em matéria de prevenção, muitos lugares, shoppings, tá tendo o termômetro digital. Sim. Que aquilo lá é um meio para se diagnosticar que a pessoa está com a temperatura elevada e realmente é o que está sendo eficaz nisso aí. Ribas, tem isso na rua através da saúde pública? Não, Alguém faz isso? na rua não. Mas é assim, quando se vai, que nem agora vai ter que pôr a barreira sanitária, aí nós temos que ter. Entendeu? Hoje nós temos quantos equipamentos desse aqui? Nós temos 6 equipamentos de termômetro, desse digital, de pistola. Pistola que fala. Que fala de pistola. E né? respiradores? Respiradores nós não temos. Não chegou ainda. Respirador, não. Não chegou, não. Nós, nem foi. Não foi licitado ainda. Não, porque quando nós levamos a documentação para que eles pudessem tirar a nota fiscal, porque era uma dispensa, né? Que nós tínhamos conseguido 2 respiradores portáteis, no valor de 14 mil cada um. Foi quando foi confiscado e falou que não poderiam entregar para a gente. Teve um desentendimento, o prefeito falou que tinha, não tinha. Não, aquilo lá eu até me expliquei por quê, foi nisso daí. Então não temos. Não, o funcionário entregou todo o documento na prefeitura para ser autorizado para tirar a nota fiscal. Cancelou tudo, certo. Inclusive de Costa Rica, né? Tiveram que devolver o dinheiro. Nós não tínhamos ainda pago, porque eles não tinham tirado a nota fiscal. E aí, na hora da empolgação,
eu cheguei e falei, né? Ó, nós já compramos, nós conseguimos, já vão entregar. E depois não falei que não tinha conseguido. Acho que foi isso daí que deu aquele mal entendido. Quanto ao respirador agora, esse mesmo de 14 mil, me mandaram novamente um orçamento que está 42 mil. Esse portátil que é só de ambulância, quer dizer. E aí, vocês viram que já tem vários prefeitos e secretários de saúde respondendo, porque tem que seguir o valor que o Ministério Público paga pelos equipamentos, né? Então, esse respirador que hoje estão cobrando 180 mil, o Ministério da Saúde pagou 46. Então, eles acham assim, se a pessoa aceitou pagar uma exorbitância dessa, sinal de que alguma coisa está por detrás. Eles vão responder por isso. É por isso que ainda não compramos. Mas tem um fornecedor que está tentando em São Paulo tentar esses respiradores para a gente. A Divina, eu lembro, você poderia ter falado, Divina. Esses respiradores mais elaborados, Formiga, que é desse com monitor tudo, aqui em Ribas não cabe. Por isso que eu estou insistindo que o nosso respirador vai ser o portátil, que tem de uma ambulância, que agora já foi empenhado o valor, né? Para uma deslocação do paciente da Isso, para deslocação, porque ele fica no hospital, o paciente é entubado e daquela mesma maneira ele já é colocado na ambulância. E isso é para ter assim no transporte, porque nenhum paciente em Ribas morreu de parada respiratória. Porque a Josi, que já trabalhou no hospital tudo, o paciente é entubado e a partir do momento que ele é entubado já começa a ambuzar, né, com o ambu, né, Josi? Sim. E ele nunca aconteceu de paciente morrer por parada respiratória. E quando ele está em falência respiratória, a vaga dele é 0. A vaga já sai automaticamente em Campo Grande. Então, o tempo que ele vai ser ambuzado vai ser 1 hora até chegar no local que ele vai passar. Ele dá garantia do paciente chegar com vida. Não, sim, é o mesmo, viu, Formiga? O ambu é o respirador, só que manual. Mas o tempo dele que tem que fazer o movimento é igualzinho do respirador. Esse respirador que fala muito na televisão é um respirador de UTI. É de UTI que nós não temos aqui. No nosso município a gente não vai ter porque a gente não tem UTI. Então precisa de uma equipe especializada, médico intensivista, profissionais de saúde especializados. Então esse respirador que fala muito na televisão, que fala dia e noite, que tá a gente faltando. não vai ter. Não vai ter só o portátil. Esse portátil. Mais alguma coisa? Não. Então, posso fazer meu agradecimento final? Olha, agradeço todos vocês mais uma vez. Obrigado. Vamos seguir ali o que o Formiga falou. Vamos fazer uma campanha pedindo para todos saírem de máscara. Gente, a máscara para você poder sair ali na rua pode ser, arruma um pano aí na casa, mesmo enquanto a gente não tem ainda para entregar para vocês. Mas de qualquer maneira, é isso aí que vai te proteger. E evitar o máximo sair à rua. Porque se a gente evitar, mesmo que der esse caso, hoje der positivo, a família já está isolada, tudo, às vezes a gente consegue ficar só com esses. Se tiver o isolamento social, não vai passar. Eu sempre o exemplo da dengue. A dengue, o mosquito da dengue sai da casa do vizinho e vai lá na tua casa te picar. Você pode estar tudo limpo, você está limpinho, a sua casa um brinco. Ele vai lá e te pica e você pega a dengue. O coronavírus não. O vizinho pode estar com o coronavírus. Se você não saiu da sua casa e ele não entrou na sua, você não está correndo risco nenhum. Pode até ser vizinho de muro. Não corre risco nenhum, certo? Então o isolamento social é a coisa mais importante e o uso da máscara. E obrigada a todos. Obrigado. O uso da máscara de mamão na Nós caducando. vamos encerrando então a nossa coletiva aqui com a secretária de saúde, Helenice Falcão, com a enfermeira-chefe Josi e também com a responsável pela vigilância sanitária Divina. Claudinha Pimenta para o portal Conexão MS, você conectado com a notícia.